Maranata, 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 vem Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos, aqui quem fala é o seu irmão, seu amigo, Bispo Amaro. Quero convidar a você para ouvir mais uma mensagem que o Espírito Santo me deu. Eu tenho a certeza, a convicção, que a palavra de Deus pode mudar a história de qualquer pessoa, contanto que esta pessoa dê ouvido à voz do Senhor. Ouça mais uma mensagem que com certeza sua vida nunca mais será a mesma. Que Deus em Cristo vos abençoe e que no fim desta mensagem você possa dizer: Deus falou comigo. Maranata, 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 vem Senhor. Abramos as nossas Bíblias no livro de Esther, capítulo de número 1. Diz assim a partir do verso 1. Diz assim: nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete. Se você tem uma caneta, grife aí, um banquete. Um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas. Se você tem uma caneta, grifa essa parte. Mostrou as riquezas. E eu continuo. Mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Passados estes dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias no pátio do jardim do palácio real. Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura atados com cordões de linho, e de púrpura a argolas de prata e a cortinas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-lhes de beber. Se você tem uma caneta, grife de beber. Ou dava-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam, grifa, bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres da casa real do rei Assuero. Amém até aqui? O que é que acontece até aqui? Acontece que um rei, um grande rei, chamado Assuero, está convidando muita gente para 2 banquetes. Um que durou 180 dias e o outro que durou 7 dias. Foram 6 meses, meio ano de banquete e de festa. Até aqui, até o verso 9,
está tratando deste convite, deste momento em que esses dois banquetes são lançados. Aliás, até aqui eu li sobre 3 banquetes: 2 que o rei Assuero promoveu e 1 que a mulher dele promoveu. Ele promoveu o primeiro banquete para os nobres, para os oficiais, para as pessoas de muita grana, de muita fama e de muita posição. Promoveu um segundo de 7 dias, que o primeiro foi 180, o segundo foi de 7 dias, para todo mundo. Agora o povão veio para aquele banquete e eles beberam bastante, era cachaça para todo lado. Agora no versículo 9, eu li que a mulher do rei, a rainha Vasti, também fez um banquete. Então levante a voz comigo e diga: 3 banquetes. Muito bem, agora vamos a partir do 10. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre pelo vinho, ou do vinho, grife aí em sua Bíblia quem tem caneta, alegre do vinho. Eu continuo. Mandou a Meumã, Bizta, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos, grife isso aí, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu, grife isso aí, se enfureceu e se inflamou em ira. Deixa eu dar uma breve explicação aqui. Na primeira parte que eu li, nós encontramos os 3 banquetes. O rei promove 2, um de 180 dias e outro de 7 dias. O de 180 era para os mais chegados, os nobres, os grandes. O de 7 dias era para todo mundo. Mas a rainha, a esposa dele, também faz um banquete. Agora eu li outra parte, que o rei manda convidar, aliás, buscar, reúne 7 conselheiros e manda buscar a sua esposa e diz: olha, Vasti, o rei está lá na festa dele, mandou dizer que você fosse lá. Para quê? Ela pergunta. Ele diz: para que você possa se apresentar para o povo. Ele quer mostrar para o povo presente o quanto que você é bonita, o quanto que você é formosa. Ele já apresentou o dinheiro que tinha, ele já apresentou a fama que tinha, a autoridade que tinha. Agora ele quer apresentar você. A Bíblia diz que ela não quis ir, ela não foi, e por isso o rei ficou muito decepcionado. Eu leio a partir do 13, vamos lá. Então o rei consultou os sábios, que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Os mais chegados a ele eram Carcenã, Setá, Admatá, Tarsis, Meres, Marcena e Meumucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, ou dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais no seu trono. 15. Sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato ou mandado do rei Assuero, por intermédio dos eunucos. Vou explicar mais algo aqui nessa terceira parte. Agora que o rei convida ou chama a rainha Vasti e ela não vai, ela desobedece, o rei, muito decepcionado, convida os seus conselheiros mais chegados e pergunta: o que é que devemos fazer com a minha mulher? A minha esposa desobedeceu. O que é que devemos fazer com ela, visto que ela me desobedeceu? Aí você vai ver agora o conselho desses homens, qual foi, para o rei tomar a seguinte decisão. Veja qual foi o conselho. Vamos lá.
16. Então disse Memucã, grife aí se tem uma Bíblia, Memucã, na presença do rei e dos príncipes, ele diz assim: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também ofendeu a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que a introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Grife isso aí, porém ela não foi. 18, eu continuo. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os seus príncipes, e haverá daí muito desprezo e indignação. 19. Se bem parecer ao rei, promulgue da sua parte um edito real, grife aí, edito real, o que se escreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre mais na presença do rei. Grifa isso aí, que isso aí é muito bom, você grifar, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. 20. Quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. 21. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Grife essa parte aí, ó, a parte B do verso 21. Fez o rei segundo a palavra de Memucã. Não esqueça desse Memucã em todas as preleções daqui para frente. 22, e a gente termina a leitura. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor de sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Eu vou explicar essa partezinha final. Agora Memucã, que era o principal dos principais, chega para o rei e diz: rei, você faz o seguinte, você está preocupado com o que a sua esposa fez com você, não quis atender seu chamado? Faça o seguinte, tire Vasti de sua vida, destrone ela hoje, e mande uma carta assinada por você para todas as partes do mundo que você governa. Assim, se você tirar ela do trono, você explicando na carta que foi porque ela desobedeceu a você, todas as mulheres vão temer a seus maridos. Se o senhor não fizer isso, vai ser um problema geral e total. Assim como sua esposa desobedeceu a você, todas vão desobedecer aos seus maridos. Escreva que você vai tirar Vasti, tire Vasti do trono. Lá na frente vai aparecer uma mulher melhor do que Vasti, e você vai se tornar um homem de muita autoridade. E o rei fez isso, escreveu uma carta e mandou para cada povo, conforme a língua e os costumes de cada um, entender a linguagem, e todos receberam as cartas, ou a carta em sua casa, dizendo: eu, o rei Assuero, tirei minha mulher do trono, ela não é mais rainha, eu estou agora um rei sem rainha. E embaixo ele explica: porque eu chamei ela para um banquete, para ela se apresentar lá, eu queria que ela viesse expor sua beleza. E todos sabem que na antiguidade, uma mulher expor a beleza na frente das pessoas era se apresentar praticamente nua. Para o mundo sem vergonha e carnal que nós vivemos hoje, até estamos na época aí do carnaval, para o mundo sem vergonha de hoje, isso seria até um privilégio se apresentar nu, mas naquela época não era assim. Então ele manda dizer: ela não veio, por isso eu tirei ela do trono. De hoje em diante, Vasti não é mais rainha. Por isso eu autorizo que todo homem seja senhor de sua casa. É assim o que diz o capítulo 1. Você crê que essa palavra é verdade? Você crê que o que aconteceu aqui, ou que está escrito aqui, deveras aconteceu?
Se acreditam, solte a Bíblia em algum lugar, pode ser no colo mesmo, e dê para Jesus uma linda salva de palmas. Uma linda salva de palmas. Agora vai aplaudindo e dizendo: a Deus toda glória. Vai, aplaude e diga: a Deus todo louvor e toda exaltação. Amém e glória a Deus. Assuero era um grande rei, mas aqui onde lemos no capítulo 1, mostra um rei errando feio. Ele erra feio. O primeiro erro que esse homem comete aqui é o erro de sua arrogância. A Bíblia no livro de Ester já começa mostrando no início do livro que esse homem era arrogante demais. Você nota que ele promoveu 2 banquetes, e no primeiro banquete ele demorou 180 dias para terminar. Eram 180 dias. Se você ler, está no verso 4, depois você confere. 180 dias de festa representa meio ano, 6 meses. Para que ele fez essa festa? Porque 6 meses de festa com mais 7 dias. Com mais 7 dias. A Bíblia não fala exatamente, não mostra, mas escritos extras bíblicos, escritores como Heródoto, dizem que o pai de Assuero, o rei Dário, havia perdido uma guerra anos antes desse incidente aqui. E Assuero ficou triste quando seu pai foi derrotado. Quando o pai de Assuero voltava da guerra, ele morreu. Dário morreu. E Assuero assumiu o trono, e ele colocou no coração: eu vou conquistar o mundo, eu vou ser senhor do mundo inteiro, o meu reino vai governar o mundo todo. Para isso, ele lança uma campanha fenomenal, e a campanha política dele era fazer algo que impressionasse o mundo. E para ele impressionar o mundo, ele convida os principais líderes para presenciar 180 dias de festa. Claro que nem todos chegaram no começo para sair no fim, mas todos foram. E o texto mostra que ele expôs as riquezas, as cortinas, as colunas do seu salão de festa, para impressionar através da riqueza e da pomposidade do seu recinto festeiro. Nesta forma arrogante, ele intentava conquistar o coração do povo, para que o povo pudesse ficar sujeito a ele na hora em que ele dissesse ou conquistasse uma batalha grande. Todo mundo dissesse: somos reis. Quem fosse rei dissesse: somos governadores, mas somos sujeitos ao rei Assuero. Esse banquete, conforme os historiadores, era para impressionar. Era um banquete arrogante. Em questão de arrogância, não precisamos nem ir para os escritos de Heródoto. A própria palavra mostra aqui que eram 180 dias de festa. Para que isso? E tinha muita bebedeira. Para que isso? Muita riqueza ostentada aos olhos das pessoas. Você sabe que quando você chega em um ambiente simples, você se comporta de uma maneira, você e eu, isso é psicológico. E se o ambiente é chique, você já entra batendo os pés na porta. Todo homem e toda mulher se impressiona com a pomposidade de uma coisa. Todo ser humano, ele é agredido de uma certa forma, afetado psicologicamente por algo muito grande
espetacular. Era isso que o rei estava fazendo, provocando na mente daqueles a quem ele queria governar um choque psicológico. Ele queria dizer assim: eu mostrando quem sou e o que eu tenho, eu logo vou conseguir ganhar o coração desse povo pela minha riqueza. Isso era prepotência e arrogância. Foi o primeiro erro desse rei, a sua grande arrogância. Assuero precisava ouvir que antes dele existiu um rei, um faraó no Egito, arrogante igual a ele, o qual Deus colocou para sofrer nas mãos de Moisés, recebendo muitas pragas do céu sobre o seu trono, e por fim perdeu o seu reino. Êxodo 12. Assuero precisava ouvir que antes dele se levantou um homem chamado Senaqueribe para ameaçar Israel. Mandou até carta ameaçando Ezequias, o qual orou a Deus e apresentou a carta ao Senhor. E qual foi o fim de Senaqueribe? A Bíblia diz em 2 de Reis 19 que Senaqueribe morreu assassinado por 2 filhos. Assuero precisava ouvir que Nabucodonosor ostentou riqueza e arrogância, mas está escrito em Daniel capítulo 5 que o fim da vida de Nabucodonosor foi que nem um jumento, que nem um jegue, que nem um animal selvagem comendo capim. Assuero precisava ouvir que se levantaria um homem chamado Belsazar, que arrogantemente também faria uma grande festa e traria até as coisas da casa de Deus para servir de blasfêmia. Assuero precisava ouvir que a Bíblia diz no final do capítulo 5 de Daniel que naquela mesma noite Deus acabou com o reino de Belsazar. Assuero precisaria presenciar o que aconteceu em Atos capítulo 12. Um Herodes que se levanta e começa a falar. A oratória do homem era impressionante, todo mundo queria ouvir a oratória de Herodes. E quando Herodes falou, o povo se levantou e disse: ninguém fala igual a Herodes, ele fala igual a Deus. E Herodes bateu no peito arrogantemente e disse: é mesmo, eu falo igual a Deus. E a Bíblia diz que ele morreu com medo de bicho. Assuero precisava saber que Deus odeia o orgulho, Deus detesta a arrogância, a prepotência. Assuero precisava ouvir de Deus que tomasse cuidado com a prepotência. Arrogância, orgulho é pecado. E eu poderia até dizer que o pecado que mais agrava o coração de Deus é a arrogância, o orgulho e a prepotência. Por quê? Porque o primeiro pecado que aconteceu no mundo, na história, foi o orgulho. Quem cometeu esse pecado foi Lúcifer. E o pecado da arrogância foi lá no céu. Por que que a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, ao arrogante e ao orgulhoso, dá a sua graça aos humildes? Por que que Deus aborrece o orgulhoso? É porque todas as vezes que uma pessoa fica orgulhosa e Deus olha para ele ou para ela, Deus vê a figura do Satanás. Todas as vezes que Deus olha para uma pessoa orgulhosa, que não quer perdoar, que olha para uma pessoa orgulhosa, que não quer se baixar, não quer ser pequeno, o orgulhoso, Deus detesta, porque Deus olha para o orgulhoso e diz: lá vai o Satanás, ele parece com o Satanás que se revoltou contra mim aqui no céu. Não seja orgulhoso, meu irmão. Quem é orgulhoso, a Bíblia diz que Deus detesta, Deus rejeita o orgulhoso e o soberbo, e dá sua graça aos humildes. Por que que Deus dá sua graça aos humildes? É porque assim como Deus, quando olha para o orgulhoso, Deus vê o Satanás, quando Deus olha para os humildes, Deus vê Jesus Cristo. Ele disse, Jesus falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Se você quer que Deus veja Deus em sua vida, seja humilde. Glória a Deus. Qual foi o segundo erro de Assuero? Nós já lemos. O segundo erro dele foi a sua embriaguez. A Bíblia diz que ele chamou todo mundo e disse: olha, está aqui a cachaça baixa, a cachaça alta, está aqui
a água do Satanás. Mas ninguém é obrigado a beber muito. Cada um beba segundo seu querer. Quer dizer, também se obrigasse o povo a beber, ainda era demais, né? Só em colocar a cana de frente a quem bebe, já é quase que praticamente uma agressão. Agora ele poderia dizer, bebam muito, não ia falar isso. Ele disse, bebam conforme vocês queiram. Então um bocado de pau d'água que estava lá, era assim bebedando o tempo todo, e era uma carnificina, aliás, uma carnalidade horrível. O carnaval lá, a bagunça durante 180 dias. Mas a Bíblia diz que mesmo Assuero dizendo, bebam conforme vocês queiram, a Bíblia diz que ele se embriagou. Ele entrou numa bebedeira horrível. O texto diz que o coração dele ficou alegre. É outra palavra para não dizer que ele ficou caído. Outra palavra para não dizer que ele ficou de perna para o ar. É outra palavra para não dizer que ele ficou que nem Noé lá atrás, nu no meio da casa. Ele ficou conversando besteira, conversando água, tonto, servindo de palhaço. Que quem vive na cachaceira, quem vive no mundo aí como nós vemos hoje, isso é uma palhaçada. O pessoal pensa que isso é uma brincadeira. Ontem eu soube que o irmão foi fazer propaganda e não pôde fazer, que o povo no meio da rua, com sacos cheios de goma, e outro com saco cheio de urina. Você passa, joga urina em você, e outro vem e joga goma para pregar. Pois eu não vou nem passar nesse meio hoje para ninguém jogar, que eu sei que tem justiça para isso. Não tem, capitão? Se fizer assim eu não tenho, capitão. Eu vou passando um cidadão e joga urina em mim, e joga goma em mim. Tem lei para isso ou a lei libera nesse tempo? Tem? Pois pronto. Se tiver, liga dá logo a parte do capitão que vai lá para repreender essa safadeza que tem aí. A mesma coisa acontece aqui. O rei fica bêbado, fica tomado pela sua embriaguez. Que coisa horrível. E nessa embriaguez dele, ele diz, manda chamar Vasti. Escuta bem, a pobre da mulher dele não foi convidada para o banquete. Escuta aí, que se tivesse sido convidada no início, ela tinha ido. Como ela não foi convidada para o banquete dele, que a Bíblia não diz que ele convidou-a, ela disse, eu vou fazer também meu banquetezinho aqui para as mulheres. Você está entendendo o mistério? Diga amém. A coitada vai fazer o banquete, coitada em termo, que era uma rainha. Quando está no meio do banquete dela, o rei Assuero, bêbado que nem um cachorro, perdoe minha expressão, mas a palavra é essa mesmo. Daqui a pouco chega meu man. Que é, meu rei? É porque é o seguinte, eu quero que a minha rainha Vasti venha aqui hoje, agora. Mas homem, ela está lá no banquete dela, mas eu quero que ela venha agora, porque ela é muito bonita, e eu quero apresentá-la a esse povo aqui. Agora imagina a palhaçada que seria. O cara bêbado, ele não manda buscá-la enquanto está bom da cabeça, mas quando o vinho vira a cabeça dele, ele vai com essa palhaçada de mandar buscar sua esposa para expor a sua vida de frente aos seus amigos. E a Bíblia diz que ela não foi. Repete comigo, ela não foi. Diz mais forte, ela não foi. Agora eu pergunto, qual era a mulher daqui que está aqui, a mulher de Deus que estava aqui, que iria para essa palhaçada? Escute aqui. Claro que, como mulher, ela desobedeceu a um homem. Como esposa, ela desobedeceu ao marido. E como súdita, desobedeceu a um rei. Mas houve um historiador que ele escreveu o seguinte, que os homens embriagados perdem a noção de si e esquecem até mesmo das riquezas que têm. A maior riqueza na vida de um homem pode ser a sua esposa. A esposa de um homem é o maior troféu que ele tem na face da terra. Então como que ele vai agora, alguém se atreve a convidar sua esposa para dançar? E segundo o contexto da época, ninguém me tira da cabeça que essa mulher deveria se apresentar seminua, dançando na frente daquele monte de pau d'água. E ela diz, eu não vou. E não foi. Desobedeceu.
Mas quem estava errado era o marido dela. Ele estava bêbado, não sabia o que estava fazendo. A sua arrogância, juntamente agora com a sua bebedeira, com a sua embriaguez, coisa que a Bíblia proíbe, diz que o vinho é escarnecedor. A primeira menção de vinho na Bíblia é com Noé, quando ele se embriaga, faz escândalo. Até mesmo ao Corão, livro sagrado dos muçulmanos, diz assim, lá num versículo: em todo fruto da vide há sempre um demônio. Então aquele homem embriagado agora recebeu um não da sua esposa. Certamente ele nunca tinha ouvido um não de sua esposa, mas agora tem que receber. Como aquela mulher entraria naquela sala de gente bêbada, deixando seu banquete para se apresentar seminua de frente àquele monte de homens embriagados? Com qual cara? Eu acredito que essa mulher não foi por simples desobediência, ela não foi com vergonha, porque a mulher verdadeira, ela tem caráter. A mulher de Deus, ela se envergonha de certos ambientes. Uma mulher de Deus, ela não gosta de estar em certos ambientes, de conversar certas coisas. Uma mulher fiel e leal, ela não precisa nem ser crente para ela rejeitar estar em certos ambientes. Mulher que é mulher tem moral. Mulher que é mulher, ela tem moral, ela é virtuosa, e ela não se mistura em certos lugares, nem que para isso tenha que dizer não a um rei. Você concorda comigo? Só as mulheres disseram amém. Mas a verdade é essa. Às vezes tem que desobedecer. Agora eu vou usar um pouquinho da história. Um grande historiador, ele adiciona uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse que, conforme cálculos, Vasti poderia estar grávida nesta ocasião. Agora imagina, além da vergonha por se apresentar a si própria, imagina grávida. Se o historiador está certo. Então o Assuero era arrogante e era um bebarrão, gostava de beber. E por último, nós notamos aqui um último erro deste rei. O último erro dele aqui foi o seu espírito vingativo. Escute aí. Quando a mulher não vai, ele agora reúne os seus conselheiros para perguntar para eles o que fazer com a sua esposa. Eu fico perguntando, que grande erro Vasti cometeu para ele precisar reunir homens para tomarem decisão concernente à sua mulher? Qual homem aqui faria isso? Qual homem aqui, diante de algo aparentemente tão simples, de certa forma tão simples, reuniria 10 homens da sociedade para decidir o que fazer com a sua esposa? Que cabra sem futuro é esse? Que camarada que não tinha poder de decisão na sua própria casa? Claro que nesse aconselhamento ele vai receber a instrução dos seus para tirar Vasti do trono, para tirar a rainha do trono, e é o que ele faz. Mas só o fato dele pedir esse conselho aos seus, essa foi uma consulta desnecessária, é claro. Isso já prova que ele não tinha poder de decisão. Se você ler todo o livro de Esté, Assuero não governava. Ele era sempre dependente da palavra de uma pessoa. Ele era sempre dependente de alguém dizer alguma coisa. Ele não chegava com uma definição dizendo assim, ó, eu quero que faça isso, vocês acham o quê? Ele chegava para perguntar sempre às pessoas o que deveria fazer, e sempre ele fazia o que as pessoas lhe diziam. Você precisa de conselheiros, eu sei, mas você precisa também ter postura, porque tem horas que os conselhos são diversos e você tem que tomar uma decisão na vida. Esse cara, ele agora, você vê daqui para frente, ele vai vingar de maneira bruta o que a mulher dele faz. Mas esse cara não tinha poder de decisão não. Era um cara como Maria vai com as outras. Ele pedia um conselho aqui e ali pedia outro. Quem governava era o povo. Ele ficava sempre andando pela cabeça do povo. Eu dou 2 conselhos. Primeiro, peça conselho às pessoas. Peça vários conselhos. Mas cuidado, que no meio de 10 pessoas existiram às vezes 10 opiniões, e você vai se virar em quê? Em 10?
um conselho que ele reúne para pedir aconselhamento desnecessário. Ele não tinha poder sobre suas próprias decisões, e a resposta que eles dão é uma resposta audaciosa e muito interesseira. Que penalidade terrível, só porque a mulher não compareceu lá, agora dizer tire do trono? Para que não investigaram por que ela não foi? Para que não deram a oportunidade para essa mulher se arrependesse, caso ela reconhecesse que estava errada? Mas não deram a oportunidade para ela se arrepender, não deram a oportunidade para ela se restaurar, simplesmente se reuniram para sentenciar uma mulher que disse que não ia, mas tinha suas razões para não ir. A sentença foi: tire esta mulher do seu caminho. Agora olha a incoerência. Se o Senhor colocar esse edito, todos os maridos vão saber, vão ficar satisfeitos com o Senhor, e as mulheres vão temer a seu marido. Agora eu pergunto: qual decisão de um governo altera o comportamento de uma mulher? Qual decisão da presidenta da república altera a moral da minha esposa dentro de casa? A moral dentro de casa é se a mulher tem. Se ela tem, pronto e acabou. Que coisa horrível. Agora a mulher foi tirada do cargo, e esse decreto que todos os homens deveriam ser senhor de sua casa só serviu para humilhar mais as mulheres, que naquele tempo já não valia nada. Havia um ditado até mesmo entre os judeus, até mesmo no meio do povo de Deus. Olha o ditado como era, o provérbio: graças a Jeová que eu não nasci deficiente, vírgula, nem pagão e nem mulher. Se no meio dos judeus essa palavra já existia, bom dia, irmão Ivaldo, bom dia. Quer dar graças a Deus por alguma coisa? Quero, porque não nasci deficiente, nem pagão e nem mulher. Então, quando nasceu esse edito do rei, que todo homem tinha que ser senhor de sua casa, piorou a situação da mulher, e tiraram a mulher do trono. Deixa eu dizer uma coisa para você, daqui para frente, a Bíblia não diz o que aconteceu com esta mulher. Pela história, ela foi mãe de um outro rapaz, de um senhor que cuidou dela, que fez tudo por ela, mas ela desaparece da história. Esse rei arrogante, esse rei bebarrão, esse rei vingativo, que toma vingança para sua própria esposa, sem que ela tivesse feito praticamente nada, ele agora acaba com a vida de uma mulher. Porque ele era um rei errado, era prepotente, era embriagado, era vingativo, não sabia tomar suas próprias decisões, queria tomar conta do mundo inteiro. Esse homem não prestava, Assuero não prestava para nada. E o que é que nós queremos aqui dizer para a igreja nesta manhã, na abertura do jejum de Esther? Não preciso repetir que o palco para Esther entrar está aqui, já falei por 2 vezes. Mas eu preciso repetir que, apesar do palco estar armado para ela entrar como rainha, nós não podemos deixar de olhar para os erros de Assuero. Para quê? Para que possamos fazer 2 coisas nessa manhã: pedirmos a Deus que coloque em nosso coração a sua graça, para nós, em lugar de sermos orgulhosos, sermos humildes. Em lugar de andarmos embriagados com o vinho deste mundo, nos embriagarmos com o Espírito Santo de Deus. E ao invés de sermos pessoas vingativas, confiarmos no Senhor, que toma vingança contra os nossos inimigos. Quem é vingativo é o Senhor. Se você quer fazer vingança com as próprias mãos, eu quero te dizer nesta manhã, a Bíblia diz: assim diz o Senhor, minha é a vingança. Entrega a tua causa na mão de Deus, que Ele vai se levantar do seu alto e sublime trono e vai fazer vingança por você. Só os que acreditam digam glória a Deus. No meio de nós não pode haver gente arrogante, nem gente embriagada e nem gente vingativa. Essa é a primeira coisa que eu quero terminar dizendo. E a segunda, eu termino dizendo assim: você que está lutando contra arrogantes, pessoas embriagadas pelas coisas desse mundo e que tem o espírito vingativo, deixa eu dizer para você: entregue nesta manhã nas mãos do Senhor.
Deus é quem toma conta contra essas pessoas. O povo de Deus sempre foi e sempre será diferente para a glória do Senhor nosso Deus. E você nesta manhã vai expelir, vai expurgar, vai repreender toda obra de arrogância, de bebedeira e de vingança dentro do teu lar. Você não vai fazer vingança. Você vai falar com Deus que toma vingança. Deus levanta e Deus derriba. Se levantar contra você, Ele diz: a mim me pertence a vingança. Levanta as duas mãos aos céus e diga: a vingança pertence ao meu Senhor. Diga mais forte: a vingança pertence ao meu Senhor. Agora me ajude e profetize para duas pessoas perto de você mesmo. Não precisa se levantar, diga: deixa Deus tomar vingança. Agora aplauda, meu Jesus, agora é a sua palavra. Deixa Deus tomar vingança. Eu quero as palmas mais fortes para Jesus de Nazaré. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Agora nós vamos fazer uma oração de agradecimento pela palavra de Deus. Vamos orar neste momento aqui. Vamos convidar aqui o pastor Gilberto. Vem aqui, pastor Gilberto, orar, agradecendo pela palavra, e vocês ficam de pé. Pastor Gilberto, peça para que esses erros de Açoeiro não estejam na vida da igreja, e quem está lutando contra esses erros em outras pessoas tenham vitória nesta manhã para a glória de Deus. A igreja todinha está em jejum. Eu nunca vi desse tanto de gente na igreja no domingo pela manhã. Nunca vi nem em festa, nem vi gente de fora. É porque onde abundou o pecado, superabundou a... Onde abundou o pecado, superabundou a... Se o diabo atacar de um lado, meu Jesus ataca do outro. E maior é quem está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluia, dê glória a Deus. Vamos orar. Deus amado e Deus querido, nesta manhã, Senhor, queremos ao Pai te dizer muito obrigado por esse culto maravilhoso, por essa campanha do Judesté que começa hoje. Pai, essa campanha, Senhor, vai impactar, meu Deus, esta cidade, esta igreja, esta nação, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, obrigado, porque a Tua palavra, Senhor, tenho certeza que falou conosco de uma forma especial. Que a arrogância, Senhor, a vingança, a prepotência, Senhor, a embriaguez nunca esteja, ó Pai, em nosso meio, nem sequer se no meio entre nós, Senhor. Pai, livra-nos, ó Pai, de cada um desses males, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. E que nesta manhã, Senhor, a Tua igreja venha entregar o jejum a Ti, venha ceiar, Senhor, com alegria, com singeleza de coração. Que nesta manhã, ó Pai, a nossa união, que faz a nossa força, ela permaneça no meio da igreja, em nossa vida, e que essa união, Senhor, ela contagie esta cidade, ó Pai, em nome de Jesus. E que muitas vidas, ó Pai, venham a Ti, através, ó Pai, do nosso bom testemunho diante de Tua presença. Deus abençoa todos que estão aqui, os que estão em casa via internet, que não puderam vir, Senhor, Deus de Israel, muito obrigado, ó Pai, por esse mover nesta manhã. Continua, Senhor, operando neste lugar, no meio desta igreja e no meio deste povo. E assim eu oro nesta manhã, em nome do Senhor. Eu quero pedir agora, Senhor, que o Senhor envie médicos espirituais aqui, os anjos que assistem no trono da Tua glória, trajados com vestiduras brancas, e vindo aqui atuar, fazendo aquilo para o qual está sendo ordenado. Eu sinto, meu Deus, que há um clima de cura e de milagre aqui nesta manhã, e eu tomo posse desta fé, porque nesta manhã o que era de arrogância e de vingança foi tudo queimado aqui. Meu Deus, eu quero nesse momento te pedir, onde tiver
alguém com uma dor de cabeça aqui, que ele seja liberto agora. Vai saindo agora dor de cabeça, pelo poder do meu Deus. Senhor, onde tiver uma pessoa com uma dor na garganta, com uma dor no pulmão, com dores na coluna, dores nas pernas, problemas circulatórios, esporão de galo, dor no ombro, dor no cotovelo, nas juntas, com pressão alta, pressão baixa, com problemas oftalmológicos nos olhos, com problemas auditivos nos ouvidos, com problemas, meu Deus, respiratórios, nos brônquios, nos pulmões, na garganta, no nariz. Médico dos médicos, toque nesse corpo agora, toque nesse corpo dos pés à cabeça, e retire agora toda doença, toda enfermidade. Amém. Maranata, 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 vem Senhor. Glórias e honras sejam dadas ao nome soberano do Senhor. Graças a Deus por mais uma mensagem que, pela providência divina, pude levar até você. E eu espero que você, a partir de hoje, ande de uma forma diferente diante de Deus. Se você quiser adquirir outras mensagens do Bispo Amaro, este que vos fala, ou efetuar o seu convite para a sua conferência, entre em contato conosco, que será um prazer atender a vocês. Vai aí o número do nosso telefone fixo. Anote: 0 operadora 88 3531 0324. Também você pode nos contactar pelo meu e-mail. Anote: drbispoamaro@hotmail.com. A palavra de Deus é viva e eficaz. Um grande abraço e até a próxima mensagem. Maranata, 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 vem Senhor.